Bem, pessoal, aqui é o canal Teolitérias. Nós falamos sobre semiótica, literatura e tudo relacionado às áreas das letras. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo e acompanhe aí os nossos conteúdos. Meu nome é Rômulo, sou professor da Universidade Federal de Rondônia e a pauta do vídeo de hoje é discurso. O que é discurso, né? Você que talvez não especificamente seja da área da linguagem ou da área das letras, mas que de alguma forma é da área da argumentação, ou que de alguma forma se interessa muito pelas questões da linguagem, pelas questões do discurso, esse vídeo aqui é para você. Principalmente numa era, num momento em que nós tanto falamos em argumentação, tanto discutimos com as pessoas próximas sobre assuntos que são do nosso interesse, quanto tentamos nos posicionar, né, usando argumentos ou não. Muitos acabam não usando argumentos, ou que nível de argumento que a gente usa. E aí a gente vai lembrar aí de uma coisa chamada discurso, que é diferente do que fala e que é diferente do que ideologia. E aí, só para a gente começar aqui nosso vídeo entrando no assunto do que é realmente discurso, a gente teria que separar essas três situações. Porque quando a gente fala de fala, a gente está falando de um ato individual, de um uso da linguagem individual, um uso que é seu, usando as ferramentas do seu idioma, da sua língua materna e tudo mais. Mas quando você fala de discurso, você está falando de um todo, né? É um ato comunicativo, quando você fala, só que ele é um ato comunicativo que tem um tempo de fala e um lugar no espaço. Ele não está solto, ele tem questões semânticas que estão envolvidas. Exemplo. Vou aqui falar bastante de exemplos. Então, quando você conversa com uma pessoa, é um ponto polêmico onde você vai discutir, você já sonda quem é a pessoa, qual o perfil de pensamento que ela tem, qual o perfil religioso que ela tem, qual o perfil educacional que ela tem. Assim como você também mede quais são as palavras que você vai usar, qual o impacto das palavras que você vai usar para sua comunicação ou para sua argumentação. Lembrando aqui, muito bom lembrar que num cantinho, era bom deixar num canto assinalado, que sempre quando a gente fala no discurso, ou qualquer tipo de comunicação, por mais simples que seja, ele tem um interesse argumentativo. Ele tem um interesse ou de convencimento ou de persuasão, mesmo que seja do nível leve, ou nível moderado, ou nível mais efetivo, tá bom? Então, isso aí vai depender muito do nível, mas sempre quando a gente fala de discurso, a gente está falando de um nível de argumentação. É um parênteses aqui para a gente poder pensar nisso. Então, o ato do discurso, ele não é simplesmente um ato solto. Então, o discurso ele tem um tempo no espaço, um tempo de falar, do momento em que você vai falar, e isso afeta o nível de comunicação, de entendimento entre as pessoas. Então você tem uma carga semântica, uma carga sintática, depois a gente vai ver mais tecnicamente esses dois elementos, né, que estão envolvidos nisso. Então quando eu falo, por exemplo, eu decidi isso, ou quando eu falo nós decidimos isso, eu estou trabalhando o discurso, porque eu não estou só no nível da fala, eu estou aqui pensando, eu estou aqui analisando o impacto da minha fala em alguém, então eu estou analisando do ponto de vista discursivo. Então, quando eu digo eu tomei a decisão, eu estou assumindo uma responsabilidade. Quando eu digo nós tomamos a decisão, eu estou atribuindo essa responsabilidade para um grupo maior, então eu estou minimizando a responsabilidade. Um elemento discursivo que é muito importante hoje da gente analisar, lembrando que discurso não é simplesmente uma fala, na verdade são um conjunto de enunciados, um conjunto de falas, um conjunto de imagens, um conjunto de elementos comunicativos que somados eles vão construir aí um pensamento, vão construir um sentido de pensamento. Então hoje é muito comum a gente viver uma polarização política. Então a gente tem uma polarização política de um lado A e a gente tem uma polarização política de um lado B. É normal que você vá, como acontece hoje nos canais do YouTube, né, de informação política, por exemplo. Você vai se abastecer do canal que soma dentro do seu perfil ideológico. E aí é que vai entrar a ideologia. Então, a nível de discurso, a comunicação mais eficiente, eu sempre falo isso no canal, já estou batendo bastante nessa tecla, você vai seguir os canais que já estão de acordo com o seu nível de pensamento. Então, se você é
pró-governo, por exemplo, né? Você vai consumir os canais que são automaticamente, que vão somar, que são discursos que vão somar naquela ideologia que você acredita. Assim como você vai procurar canais, por exemplo, contra governo, por exemplo, e aí você vai procurar nesses canais, porque lá vai ter um discurso, né, um conjunto de enunciados, um conjunto de informações, um conjunto de dados, ou muitas vezes uma leitura dos dados que vai somar com aquilo, com aquela diretriz ideológica que você tem. Então, é dificilmente hoje, e essa é uma questão da ideologia dentro dos discursos, e é uma prova de que existe discurso, que você já tem um conjunto de valores aí que você traz da tua casa, você tem um conjunto de valores que você traz do seu convívio social, da tua família, do que você acredita, e que isso tudo vai implicar lá na comunicação. Então é aí que entra o discurso. Não é uma fala comum, você não simplesmente só está falando, né? Você está somando, você está construindo aí o que a gente chama aqui de discursividade, né? E nesse vídeo, fique nesse vídeo que eu quero abordar algumas questões técnicas muito legais. Eu quero abordar com vocês aqui uma questão onde a diferença do discurso figurativo para o discurso temático, onde que a ideologia entra aí dentro, o que é realmente um discurso, como o discurso é composto do ponto de vista do que a gente chama de determinação, quando alguém fala sabendo o que ele está construindo, e também do elemento da determinação inconsciente, que é um tipo de conhecimento que você adquire que nem está lá explicitamente na fala, mas são as indiretas, são as referências, uma série de recursos que faz com que você chame uma temática que é do teu interesse e que ele é inconsciente. Né? Então, por exemplo, então se você tem lá alguém da tua denominação religiosa, da tua congregação religiosa, da tua denominação religiosa falando, né, sobre uma opinião que é polêmica, que você tem dúvida, ele está mais legitimado uma vez que você acredita inconscientemente por compartilhar esses valores com ele, que é assim que pensa lá no destinador manipulador, que é esse contrato que você faz com as pessoas que falam para ti. E é muito interessante isso, então isso tem a ver com o discurso, né? Mas aí, isso toca muito no nosso dia a dia, isso toca muito no que a gente vai viver no futuro. Porque agora a gente vai ter consciência, ou agora nós temos que ter consciência do que é discurso, para que a gente possa separar o joio do trigo. E de repente a gente não começa a perceber, nós que somos da área da linguagem, que nós somos estudiosos, que somos técnicos da linguagem, nós já temos um certo alerta vermelho, ou pelo menos devemos ter um alerta vermelho de que tipo de comunicação, que tipo de discurso que a gente deve saber separar bem o que é realmente, por exemplo, verdade ou não, dentro daquilo que a gente acredita, para a gente não cometer sempre equívocos de estar sempre, em vez de estar aprendendo, a gente está simplesmente cavando nosso próprio buraco, né? Colocando a cabeça ali, igual um avestruz, e ficando ali dentro isolado. Ok? Então, há N elementos que a gente precisa saber. Vamos lá para o computador, que eu quero mostrar algumas coisas técnicas para vocês, nessa que eu vou chamar aqui o nosso primeiro vídeo sobre o que é discurso. Ok? Vamos lá, que eu tenho algumas questões técnicas, mesmo para você aí que de repente não é da área da linguagem, mas vai clarear muita coisa legal. Então, lá do computador, eu vou dar uma olhada e mostrar alguns conceitos baseado no livro Linguagem e Ideologia, do Fiorin, um professor renomado. Eu peguei muita coisa dele ali, desse livro, que é um livro pequeno, mas é um livro-chave para a gente entender um pouquinho o discurso. Ok? Vamos para lá? Depois eu volto aqui fechando o vídeo. Bem, pessoal, vocês que ficaram aqui depois da fala inicial ali, agradeço bastante aí continuar no vídeo. Agora eu vou fazer uma parte um pouco mais técnica. O que vocês estão vendo aí é uma citação do Luiz Fiorin, no livro Linguagem e Ideologia. Eu gostei muito dessas citações porque são citações bem pontuais e bem esclarecedoras, elas não são citações, links que levam a outras citações, elas são citações curtas e que levam a gente a alguma resposta concreta, né? Então, assim, ele diz aqui que o discurso são as combinações de elementos linguísticos, né? Então é um conjunto de frases ou de muitas frases usadas pelos falantes com o propósito de exprimir seu pensamento, de falar do mundo exterior ou de seu mundo interior e de agir sobre o mundo. Então, o discurso ele é um conjunto de falas, né? Que tem justamente um propósito de exprimir, tanto seja o pensamento seu interior, exterior, né?
suas crenças e tudo mais que você queira exprimir, e também, de certo modo, um agir seu no mundo. Quando você fala, você aparece no mundo. Já a fala, ela é a exteriorização psicofísica, né? Psicofísica, fisiológica do discurso, né? Ela é rigorosamente individual, como eu disse ali no começo, pois é sempre um eu quem toma a palavra e realiza o ato de exteriorizar o discurso. É um ato individual, um ato físico, psíquico, né, fisiológico, que está ligado principalmente ao uso da língua. Tranquilo? Saindo daqui, a gente já vai evoluir um pouquinho para a gente pensar então o seguinte, que a fala, ela não sofre determinações sociais, né, estritamente sociais. Isso aqui é discutível, mas só para a gente poder entender. Mas é porque ela é uma exteriorização do discurso, né? Ela é um ato concreto, momentâneo, individual da manifestação da linguagem, é o que o Fiorin aqui propõe. Já o discurso, ele sofre mais as informações exteriores, né? As informações que de repente você está envolvido, o discurso ele vai sofrer mais do que a fala. A fala ela vai estar mais ligada a aspectos de alteração, então, por exemplo, perdeu o neutro, o pronome neutro na língua latina, então está mais ligado a um tipo de uso, né? Aquela coisa Virgem Maria, Vixe Maria, Vixe, né? Aquela coisa toda do desdobramento do uso da fala, né? Mas o discurso ele já sofre mais influências externas, né? De uma aula, de uma notícia de jornal, de um culto que você for assistir, de um cinema, né? Então você tem aí. E aí por isso que o Fiorin ele coloca aqui, ó, que é no nível do discurso que devemos, pois, estudar as coerções sociais que determinam a linguagem. Então, a nível da fala, a gente não tem tanta alteração porque é interna. Questão fonética, questão sintática. Agora, no discurso, aí não, no discurso a gente já vai ter influências sociais que vão afetar aí a linguagem. Então, prosseguindo, aqui tem um ponto interessante, eu separei esse trecho aqui do livro que eu acho bem legal, porque no discurso a gente tem um campo de manipulação consciente e uma que ele vai chamar de determinação inconsciente. Eu gosto demais disso aqui. Eu gosto demais, porque aqui a gente vai ter uma coisa bem interessante, isso é fácil de entendimento até para quem não é da área. Aqui que ele está querendo dizer é o seguinte, a manipulação discursiva ela acontece, já tem vídeos aqui, vou deixar até o card de um vídeo aqui falando sobre a questão de que quando a gente fala de linguagem e diz discurso, a gente está falando de manipulação, isso não é uma palavra negativa, é uma palavra operacional dentro da linguagem. Mas existe uma manipulação consciente quando a gente faz pequenas mudanças, né? Na sintaxe discursiva. A gente faz pequenas mudanças. Mas existe uma coisa também que a gente chama de determinação inconsciente, que são valores, crenças, a sua história de vida, o seu pensamento, o que você foi influenciado, como você foi educado, que não está no nível aparente, mas que ele está no nível inconsciente das tuas determinações, né? E esse vai estar muito ligado à questão da semântica. Então vamos lá. Ele diz aqui que a sintaxe discursiva é o campo da manipulação consciente. É o campo que a gente pode modificar. Tá? Então, neste, o falante lança mão de estratégias argumentativas e de outros procedimentos da sintaxe discursiva para criar efeitos de sentido, de verdade ou de realidade, com vistas a convencer seu interlocutor. É quando você conta uma piada, né, ou quando você conta uma história, que você fica com muita vontade de que a pessoa entenda aquela história. Então, você vai fazer pequenas modificações, né? Então você vai dizer que o cara ganhou muito, muito dinheiro, aí você vai montar uma fala, um discurso onde de repente o cara... para você ter uma ideia, o cara ele anda de helicóptero, né? Então você vai inserindo imagens, você vai inserindo informações aí para discursivas, né? E aí você diz, eu mesmo fui lá e vi com os meus próprios olhos. Você já se coloca dentro da informação, né? Ou quando o cinema diz, esse filme aqui é baseado em fatos reais... E aí isso cria também uma sensação de verdade para o filme, aquela coisa toda que está ligada aqui à sintaxe discursiva, né? Que é quando você quer criar efeitos de sentido de verdade. Então, quando alguém fala numa live uma informação, você recorta de lá, então, né? Aqui, a prova de que é verdade, essa coisa, tá?
E aí tem uma coisa nessa sintaxe discursiva que foi que eu comentei no início ali, que eu acho que é bem pertinente. O falante, ele organiza a imagem que ele faz do seu interlocutor, né? E ele também tenta projetar a imagem que o interlocutor, aquela pessoa que você está falando, igual eu, estou falando aqui para vocês. Eu, de certo modo, eu tentei usar aqui a sintaxe discursiva nesse vídeo. Então, eu tentei imaginar o telespectador, né? O web, né? Espectador, que já é iniciado na linguagem, né? Um acadêmico de letras, um acadêmico de comunicação, um acadêmico de jornalismo, né? De direito e tal. Daquele que não é iniciado, de outra área, e de repente ele também teria que acessar essa informação e que seria também útil para ele. Então, você vai tentar aí construir um conteúdo que de repente sirva para várias situações. É o que ele fala aqui, ó, a imagem que ele faz do interlocutor, o que ele pensa que o interlocutor tem dele e o que ele deseja transmitir ao interlocutor. E é em razão desse complexo jogo de imagens que o falante usa certos procedimentos argumentativos e não outros, né? Alguns exemplos desses procedimentos que a gente sabe que a gente usa bastante, né? Até quando você vai ver vídeos no YouTube que eles fazem aquele meme, né? Aquela tela inicial ali, meio que sensacionalista. Hoje tem um tal de reacts, né? Pessoas que reagem a certos vídeos e tudo mais. São estratégias aí de manipulação consciente, tá? Através de uma que ele vai chamar aqui de sintaxe discursiva. Ok? Então, nesse ponto do vídeo aqui, para quem gosta da parte técnica, quando eu falar de sintaxe discursiva, né, o que é? Maneiras de você juntar os sujeitos, né, maneira de falar, estratégias, elas são manipulações conscientes. Ok? Por outro lado, a gente vai falar agora de uma coisa chamada determinações inconscientes. O que são determinações inconscientes? São coisas que afetam o discurso, que mudam a nossa opinião, que de repente aumentam, ampliam a nossa opinião sobre as coisas, mas que na verdade você não pode ver, não é manipulável. Elas acontecem de modo inconsciente, porque elas já têm parte em você, ou parte no que você viu, que você gostaria de ser, o que você tem vontade e tudo mais. E isso vai estar ligado à semântica discursiva. Olha que interessante. Lá atrás a gente estava falando de uma sintaxe discursiva, né? Onde a pessoa modifica o sujeito, tal, ela modifica estratégias da fala. E é consciente. Olha aqui, agora aqui a gente está falando de uma semântica, que é uma ciência do sentido. De uma semântica discursiva. Né? Pois o conjunto de elementos semânticos habitualmente usado no discursos, por exemplo, de uma dada época, né, constitui a maneira de ver o mundo numa dada formação social. Então, dentro da tua formação social, um tipo de discurso que você fala ou escuta, ela vai ter um sentido diferente, né? E esses elementos semânticos, eles surgem a partir de outros discursos já construídos, né? Que foram cristalizados e cujas condições de produção foram apagadas. Então, a gente, por exemplo, hoje no espectro político, a gente tem um discurso da esquerda, que ele já é totalmente constituído dentro já de uma estrutura, né, discursiva na questão do poder, das elites, né, dos grupos que comandam, do mercado financeiro e tudo mais. E, por outro lado, você vê um grupo, um discurso, por exemplo, direita, né, que também é estruturado sobre um conjunto já cristalizado de falas, né, de discursos, né, a respeito, por exemplo, da visão que se tem do Estado, de um Estado menor, a visão que se tem do apoio assistencial às pessoas, de como lida com o dinheiro, como lida com o capital e tudo mais, ok? A questão do público e do privado. Então a gente tem toda uma... Cada discurso ele já tem o seu conjunto, né? E aí, gradativamente, a cada discurso ele vai somando elementos semânticos, dependendo de cada situação, dependendo dos fatos que acontecem, dependendo das situações que acontecem, dependendo de quem fala, dependendo de como se fala, né? Da maneira como esse fato é inserido, ele vai afetar semanticamente esse discurso, né? Então ele diz aqui, ó, tem a ver com educação, isso aqui é o Fiorin também, tá? Retirando de lá. E aí, ele no final aqui desse trecho, aqui na terceira, na antepenúltima linha, parágrafo, ele diz: a semântica discursiva é o campo da determinação ideológica propriamente dita. Embora esta seja inconsciente, ela também pode ser consciente, ou seja, é nesse ponto aí que entra a questão ideológica, né? Então, porque é justamente no semântico, nos sentidos que você dá. E como é que fica esse semântico? É simples, gente. Eu trouxe outro slide para vocês aqui para a gente entender que quando a gente fala de campo semântico, a gente tem que entender que de repente eu posso falar a mesma coisa, eu posso falar
a mesma coisa, o mesmo tema, né, o mesmo conteúdo de modo diferente. Então aqui nesses dois trechos aqui, eu não vou aqui ler para a questão do nosso vídeo não ficar muito longo, mas no texto A, ele diz que um cavalo, ele tá com fome e com sede, mas o cavalo ele chega num local, ele ficou com tanta dúvida que não sabia se comia primeiro o feno ou se bebia água e acabou morrendo de sede. Né? Então a gente tem aqui um conteúdo meu ligando a dúvida. Né? Você que tem muita dúvida, de repente pode acabar pagando caro pela sua dúvida. E o texto B, ele diz, há pessoas tão indecisas que são incapazes de realizar qualquer escolha e acabam perdendo muitas oportunidades na vida. Que é o que acontece aqui em cima com o cavalo, que ele, né, tem tanta oportunidade ali, tinha tanta água e tanto feno que ele acabou não decidindo por nenhum e acabou, né, padecendo e morrendo. Então a gente tem dois textos, né, um texto A e um texto B, que falam o mesmo conteúdo de maneira diferente. E aqui está uma jogada que o Fiorin trouxe para a gente aqui no livro dele, que eu acho sensacional e vai ser muito bom para você aí. Que é a questão do texto figurativo e do texto temático. Então, o primeiro texto, como fala de cavalo, de feno, de campo, de água cristalina, ele te dá um monte de alegoria, como se fosse estar na Bíblia os Salmos, né? Os provérbios, né? Ele trabalha por meio de correlações físicas, materiais. Então, o primeiro texto é figurativo, enquanto o segundo é temático, ou seja, não figurativo. O componente básico dos textos figurativos é a figura, enquanto dos não figurativos são os temas. Né? Então, quando a gente fala de temas e figuras, eles são dois níveis de concretização dos elementos semânticos da estrutura profunda. Então, a gente vai ter uma coisa aqui bem interessante, que é o seguinte, a gente vai ter nós vamos ter um campo do tematização e da figuratização. Aquele texto B, como ele fala diretamente já, o tema, que é justamente indecisão, ele já é um texto temático. E o texto A, como ele vem primeiro trazer um exemplo, ele primeiro bota o cavalo, ele é um texto que a gente chama ele de figurativo. Então, aqui está a sacada do figurativo e do temático. Né? Então, voltando aqui ele vai fazer uma citação que eu acho assim brilhante. Ele vai dizer assim, ó, definamos de maneira precisa, né, o que é tema e o que é figura. Então, o tema é o elemento semântico, que designa um elemento não presente no mundo natural, mas que exerce o papel de categoria ordenadora dos fatos observáveis. Então, a gente tem aqui, o que são categorias ordenadoras dos fatos observáveis, né? Então, por exemplo, amor, a paixão, a lealdade, a alegria, a traição, por exemplo, ela ordena, né? Ela é ordenadora, ela é matemática ordenadora. Por outro lado, a figura é um elemento semântico que remete a um elemento do mundo natural. Então, casa, mesa, mulher, rosa, etc. Então, a distinção entre ambos é, pois, o maior ou menor grau de concretude. Então, a gente tem que entender o seguinte, não é tão fácil assim essa distinção, mas de maneira que, grosso modo, a figuratividade está ligada aos recursos que você usa para fazer o seu discurso. Você fala por metáforas, você fala por exemplos, você dá bastante exemplos, você usa e chama coisas do mundo comum. Então hoje é muito... Esse tipo de discurso ele é muito eficiente. Né? Você fala por meio, como o Padre Vieira falava, os sermões do Padre Vieira, que ele usava que o solo é como se fosse o coração do fiel, né? É preciso um solo fértil para que a semente, que é a palavra, fecunde. Né? Então a gente tem aí uma figurativização bacana. E a temática, quando você vai direto ao ponto, né, no elemento que ordena ali. Então, os temas propriamente ditos, que são temas ordenadores, né? Que digamos que eles podem ter nível superficial e podem ter níveis mais profundos. Eu vou fazer um videozinho à parte depois discutindo isso, depois eu vou linkar aqui em cima, a respeito dessa questão da tematização profunda e da tematização superficial. Então, chegando aqui nessa citação do Fiorin, né, sabendo que eu estou trabalhando lá com um livro Linguagem e Ideologia, o discurso figurativo é a concretização de um discurso temático. Então, a gente entende que é preciso ter um discurso temático no nível um pouco mais profundo para que a gente tenha um discurso figurativo. E para entender um discurso figurativo é preciso, pois antes de mais nada, aprender o discurso temático que subjaz a ele. Né? Ou seja, você vai da figura ao tema, que é o que fazemos quando a gente pergunta qual o tema deste texto, né? Do que trata?
Então a gente vai fazendo esse movimento do tema para a figura ou da figura para o tema. Então você pega lá o cinema americano, né, dos anos 60, dos anos 70, que tem lá o herói americano, né? Ou dos anos 80, que a gente tem o herói imbatível, né? O Rambo, né? Por trás daquela figurativização aparentemente simplória, do homem de coração puro, mas que pode matar se de repente é molestado, porque ele é uma máquina de matar, um cara que mata 1000 pessoas. Então, por trás dessa figuratividade, existe por trás uma tematização interessante, que é justamente discutir o poder, né, o preparo do soldado americano, né, a força que o soldado tem americano. E ele está cravejado de ideologia porque ele vai ser vendido, ele vai ser consumido por pessoas do mundo inteiro que vão começar aí a compartilhar essa tematização, né, do poderio americano e automaticamente acreditar, legitimar essa ideia dessa convicção dessa força, né, da armamentista americana, por exemplo. E aí vem uma citação que eu acho bem legal, que é que os textos não figurativos, a ideologia ela manifesta-se, né, com mais clareza no nível dos temas. Então, nos textos figurativos, essa manifestação ocorre na relação dos temas-figura, né? Os temas do discurso político oficial pós-64, por exemplo, são reveladores de uma dada ideologia. Então, no momento que a gente está presente, a gente tem conteúdos que são construídos que também eles vão revelar temáticas por trás, ou pró ou anti um tipo de governo, ou pró uma ideologia ou anti uma ideologia, né? Então, fechando aqui, eu acho que é bem interessante esses pontos que a gente colocou, principalmente da questão do figurativo e do temático, principalmente da questão, quando a gente pensa que o discurso ele possui elementos conscientes, que através de uma sintaxe discursiva, mas também elementos inconscientes, determinações inconscientes por via de uma semântica discursiva. Beleza? Vamos fechar esse vídeo ali? Bem, pessoal, vocês viram lá, então, como é interessante esses conceitos que o Fiorin coloca e nos propõe, porque na medida em que a gente vê um discurso figurativo, um filme que seja simples, uma anedota, né, sempre por trás há uma temática que está marcada, enviesada por uma ideologia. Então é muito legal a gente descobrir e a gente estudar mais profundamente o que é discursividade, ok? Então eu quero dizer que essa aqui é a aula inaugural desse mini curso que a gente vai fazer sobre o que é discurso, tá? Então eu já tenho a aula 2, e aí semana que vem, toda quarta-feira, a gente vai ter uma aula postada, nós teremos a aula 2, eu já tenho pronta a aula 3, então nós teremos uma aula por semana, eu espero que vocês acompanhem. O nosso curso de semiótica francesa foi um sucesso, né? E o nosso curso de semiótica americano também, justamente porque a nossa ideia aqui é facilitar, operacionalizar os conceitos para que você aí possa utilizar, mesmo que você não seja tão próximo da área, mas que de repente você tem interesse na comunicação, no jornalismo, no design ou qualquer área afim, e você deseja usar esses conceitos. Ok? Então não perca o vídeo 2, próxima quarta-feira, aula 2, aula 3, então toda quarta-feira a gente vai ter aí a sequência dessa nossa discussão, desse nosso mini curso sobre o que é discurso, ok? Abraços semióticos a todos. Se você gostou do conteúdo, curte, porque o algoritmo do YouTube ajuda a gente a disseminar mais as informações. Inscreva no nosso canal para receber aí sempre, para ficar mais atualizado, ativa o sininho ali que justamente notifica você dos vídeos novos que aparecem. Abraços semióticos a todos.